Fabi, eu tenho uma outra questão que ela é bem emblemática, né? Muitas pessoas, quando a gente fala de investimentos, falam, você é assessor de investimento, tá? A pessoa, é comum as pessoas linkarem a palavra investimentos com investir em ações, né? Então, aproveitando que você está aqui representando a B3, eu queria desmistificar isso. Eu queria, de uma vez por todas, jogar uma pá de cal nessa história de que quando a gente fala em investimentos, a gente está falando de bolsa, a gente está falando de risco, né? Queria que você falasse um pouquinho aí da importância, de fato, né, de a gente ter uma carteira diversificada. Quando a gente fala de ativos, né, ativos correlacionados, ativos descorrelacionados, né? Conta um pouquinho para a gente dessa importância de termos uma carteira diversificada e para que as pessoas entendam que falar de investimentos, falar de sofisticação de investimentos não é só falar de ações. Não, legal, Murilo. Eu acho que assim, primeiro aquilo que a gente comentou, né, assim, o investidor ele precisa conhecer os seus objetivos, né? E aí a partir do momento que ele conhece os seus objetivos, ele vai trabalhar com o seu assessor de investimentos para realmente construir esse portfólio. E aí, dependendo dos seus objetivos, você vai ter investimentos mais adequados, né? E aí tem uma diferença importante aqui que a gente mostra, principalmente independente de taxa de juros, de tudo, a gente vê o crescimento do número de pessoas físicas na B3, porque a gente tem investimentos que hoje são mais ligados à renda fixa, né, na qual você espera um ganho determinado. Então, isso é importante se você está pensando, por exemplo, numa reserva de emergência. Então, você precisa ter uma remuneração que você já saiba qual é, né? Se você tem um pouquinho mais de tempo, você pode fazer uma renda fixa com títulos de crédito, né? Que aí você vai correr o risco, por exemplo, do emissor. Então, quando você pensa num CRA, né, numa debenture, você vai correr o risco daquele emissor, mas você está participando do projeto dele. Então, esse é um caminho que a gente tem, vamos dizer assim, na prateleira de renda fixa. E a gente tem uma outra prateleira importante quando você constitui seu patrimônio, que é a de renda variável. Aí, dentro de renda variável, um dos tipos de investimentos são as ações. Né? Mas a gente tem fundo imobiliário, a gente tem o FIAGRO, né, que é o primo agora do fundo imobiliário, que é uma chance que você tem de participar do setor que mais cresce há décadas, né? Então, quero ter um pouco do meu pé no agronegócio. O FIAGRO é um produto super democrático que traz, né, essa possibilidade. Além disso, você tem a possibilidade de investir em ações estrangeiras, que são os BDRs, né? Então, na ação da Amazon, da Apple. Então, você hoje, aqui do Brasil, através da B3, você consegue ter um portfólio super diversificado, né? Que você não vai colocar tudo numa cesta só, né? E você vai, com isso, à medida que o cenário macroeconômico mude, você tem um portfólio diferenciado, né? Que te permite ter seus ganhos e continuar tendo a formação do seu patrimônio. E o mais importante, se você quiser também ter uma carteira global, ter exposição a outros países, a gente também tem os BDRs e o que a gente chama de ETFs, né, que eles replicam índices. Então, hoje tem índice de cripto, tem índice da China, do ouro, de países emergentes. Então, hoje, o portfólio de produtos é muito grande, mas eu acho que tem um ponto fundamental aqui. Quais são os seus objetivos? E aí sentar com o assessor para entender, dado o meu objetivo, quais são os produtos que fazem mais sentido, né? E aí, principalmente, né, Chico, a realocação disso ao longo do tempo, né? E se você não pode colocar, daqui 3 anos eu vou ver o que aconteceu, né? Então, essa disciplina de olhar os seus investimentos e fazer reajustes ao longo do tempo é fundamental, e quem vai te ajudar bastante aqui vai ser principalmente o assessor. Perfeito. Tudo diretamente relacionado a macro, né? O cenário macroeconômico ele muda.